Glória a Deus. Deus é maravilhoso o tempo todo. Atos 10. Bem no finalzinho da Bíblia, meus irmãos. Depois de João. Atos 10. Isso. Antes de Romano. Bem no finalzinho. Achei. Aleluia. Atos 10. Atos 10 a partir do 10. Atos 10 a partir do 10. Diz assim: E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais e quadrúpedes, feras, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda, comum e imunda. Segunda vez disse a voz: Não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso se tornou, recolheu-se ao céu. Estando Pedro duvidando em si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que o homem que foram enviado por Cornélio preparavam a porta, perguntando para a casa de Simão. E chamado, perguntaram: Simão, tinha por sobrenome de Pedro, morava ali. Já no 25 diz assim: E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio e a recebê-lo, e prostrando-se diante aos seus pés, e adorou. 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou homem. 29. Por isso, sendo chamado, vim sem condizer. Pergunto: Pois por que razão manifestaste e me chamaste? 30. E disse Cornélio: Há 4 dias que estava em jejum até esta hora, orando para a minha casa, a hora 9. 31. E eis que diante de mim se apresentou um homem com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. 33. E logo mandei chamá-lo, bem que fizeste em mim. Agora, pois, estamos todos representantes diante de Deus, para que ouvir tudo quanto por Deus ter mandado. 34. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoa. 35, encerrando. Mas lhe é agradável aquele em qualquer nação que teme e faz o que é justo. Amém? Amém. Meus irmãos, eu tive que ler todas essas partes para que os irmãos entendam o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Simão Pedro, que na verdade depois ele se mostra como apóstolo Pedro. Ele morava numa pequena cidade, né? E nessa pequena cidade, Deus começou a trabalhar com ele ali, né? Ele era judeu, né? E Cornélio, ele era um estrangeiro. Ele trabalhava para os romanos, né? Ele trabalhava para os romanos. E só que Cornélio era um homem muito bom, mas muito bom mesmo. Ele adorava
te ajudar porque você tem marido. Não, eu não vou te ajudar porque eu sei que você vai arrumar um emprego. Não, ele não olhava para isso. Se a pessoa precisava de um dinheiro, de uma casa, algo que ele pudesse ajudar, ele ajudava. E uma coisa, Cornélio, ele era temente a Deus. Ele buscava a presença de Deus. Por mais que aonde ele trabalhava, isso não poderia existir. Porque naquela época os romanos dominavam aquela região, pegando dinheiro de quem não tinha, fazendo coisas que não agradariam a Deus. Porém não, ele fazia o contrário. E aí o que aconteceu? Pedro estava em sua casa com fome. E ali Pedro, o que aconteceu? Pedro foi e o Senhor rebatou o sentido dele. E quando o Senhor rebatou o sentido de Pedro, o Pedro viu algo descendo do céu. E quando ele viu aquilo, ele viu um monte de aves, um monte de bichos. E ali o Senhor falou: pega, come, mata e come. Só que Pedro falou assim: eu vou comer coisa impura e coisa imunda? Jamais, Senhor. Aí o que o Senhor falou? Deixa eu botar aqui, se não entender. Não faça do comum o que Deus purificou. O que o Senhor está querendo dizer disso? Tem coisas que para você hoje é imundo, é impuro, mas Deus vai trazer para a tua vida. Porque antes de chegar até ti, o Senhor purificou. Amém. Tem lugares que o Senhor vai te mandar e muitas pessoas se acham santa. Ah, não. Ah, é casa de traficante? Vou não. Não é para fazer oração? Vou nada. Vai saber o que tem lá dentro. Mas peraí, não foi Deus que mandou você ir até lá? Você sabe o que ele está pedindo lá na casa dele? Porque Cornélio foi assim. Pedro até então não conhecia Cornélio. Pedro até então conhecia a cidade onde que ele morava, Jope, ele conhecia toda aquela dimensão. Mas ele não tinha ideia de quem seria Cornélio. E Cornélio estava em jejum e buscando ao Senhor. Então ali subiu ele para orar. E na intimidade do Senhor. Porque para a gente ter uma intimidade da forma que Pedro está tendo, você tem que buscar em oração. Quem busca em oração, Deus mostra a coisa que só você vê. Quem busca em oração, vive aquilo que o Senhor quer. Agora, quem espera a oração do outro, vive o que o outro tem, o que o outro dá, o que o outro oferece. Sabe aquele hino que diz assim, você vai viver a promessa que o Senhor tem para você. Você vai viver aquilo que ninguém viveu. Você vai passar por o que ninguém passou. E você vai contar o testemunho que ninguém vai contar. Porque enquanto o outro está esperando do outro, você está esperando em Deus. E Cornélio estava esperando em Deus. Cornélio queria que a família toda conhecesse esse Deus. Então ele falou, vou fazer um jejum. E o Senhor vai me trazer um homem de Deus. E ali, Cornélio. Vou aqui conforme o Senhor está falando comigo. A gente costuma falar de Deus, mas poucos são aqueles que falam com Deus. A gente tem costume de falar assim, ó. Deus é contigo. Deus te ama. Vamos para a igreja. Se converta, se arrependa. Ó, Deus, ele vai te dar bom. Deixa eu te contar que Deus fez comigo. Mas e falar com Deus? Sentar e falar com Deus. Muitas das pessoas, elas não têm esse costume. Elas falam de Deus para exercer o que elas têm sobre elas. O chamado, o ministério, a igreja. Mas não aquilo que Deus quer com elas. Ah, porque Deus não fala comigo. Ah, porque eu não ouço a voz de Deus. Ah, porque eu faço jejum e Deus não fala comigo. Mas o Senhor vai falar que fala contigo no oculto e no profundo, no secreto. Então, se é no secreto, o Senhor está falando assim, ó. Eu quero um tempo entre você e eu. Eu quero um momento entre você e eu. Aleluia. Ah, Senhor, mas eu chego cansada do serviço.
Deus. É fácil você chegar aqui, Deus é bom, Deus cura, vai te dar casa, vai te dar carro, Deus vai restaurar a tua vida. Mas eu estou vivendo isso que eu estou falando? Eu chego em casa agora, ponho comida, desligo minha internet e acordo no outro dia, não vou trabalhar, não faço nada com o gasto cruzado. Ah não, eu só vou ler a Bíblia, porque só assim, né, que eu preciso, né, chegar e falar com o que Deus quer. Tem coisas que não acontecem na nossa vida por falta de buscar. Por falta de buscar. Porque aqui o Senhor fala aqui, ó, não é cultura, e nem é costume, nem religião. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, eu não sei orar. Ai, como é que ora? Porque eu não sei orar. Ai, a minha igreja que eu estava falava que nós temos que orar assim, assim, assim. Não, aí a minha outra igreja, não, fala que a gente tem que buscar assim, assim, assim. O jeito de você orar e buscar o Senhor é particular contigo. Tem gente que fala com Deus chorando. E é chorando. Tem gente que fala com Deus gritando. Papai, eita Deus, venha Senhor, rebata, Pai, mas acontece. E tem pessoa que é no silêncio. Então a forma de você buscar Deus, Ele sabe. Agora porque o irmão falou que você tem que orar assim, 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 você vai sair da tua essência com Deus para buscar algo que o homem te colocou? Não. Você tem que fazer com aquilo, ó. Deus, Ele te quer assim, você tem que fazer da forma que Deus quer. Porque é Ele que vai testificar. Se Ele quer que você pegue, pule e faz acontece, pegue, pule e acontece. Porque assim era Cornélio. Ninguém conhecia a fé dele, mas ele estava ali, ó, presente, confiante no Senhor. Oh Deus, aleluia. Aí chega a parte em que Pedro é visitado por 3 homens. Porque o Senhor dá uma visão para Cornélio, e Cornélio fala, vai à casa de Pedro, procura lá Pedro, Simão Pedro, procura ele lá e fala que é para ele vir até mim. Após a visão de Pedro, veio esses 3 homens e ainda Pedro estava duvidando do que Deus mostrava para ele. E o que acontece no nosso meio? Às vezes Deus mostra uma visão para que nós viemos exercer, às vezes mostrando, ó, vai na casa de fulano. Não, eu só vou se Deus me confirmar. Se fulano me mandar mensagem no WhatsApp, eu tenho certeza que foi Deus. Não, se Deus me confirmar que é para mim naquela igreja, então o pastor vai me mandar mensagem e falar, irmão, tá com oportunidade. Não, se Deus mandou ir no mercado, falar com o dono do mercado é porque o Senhor tem algo, né? Não, gente, quando Deus manda, Ele não quer que tu espere confirmação. Se Ele já tá mandando, qual é a confirmação mais que tu quer? Que Ele desce agora e vai. Aí, quando o Senhor Ele manda você em algum lugar, aquela outra pessoa, um exemplo, Deus falou para Pedro, mandou aqueles 3 homens para falar, ó, Cornélio quer falar contigo, vai até lá. Cornélio já estava esperando o homem de Deus. Então, quando Deus te mandar você fazer algo, que seja você pregar, que seja você evangelizar, que seja você em algum lugar, naquele endereço já tem alguém esperando por você. Naquele endereço já tem alguém que ou estava orando, ou estava intercedendo, ou estava anjo. Senhor, manda alguém. Foi quando aconteceu comigo. Eu morava em Minas. E lá em Minas tudo é longe. Fio do meio. E aí, pessoal, eu pegava Uber direto. Aonde que eu ia, eu pegava Uber. E um certo dia, eu tinha que ir no CRAS resolver minha documentação para me poder casar com meu esposo. E estava uma turbulência muito grande. E eu estava com o dinheiro reservado dentro de casa. E ali eu ia pegar R$10, porque era 10 para ir e 10 para voltar. Ou 5 para ir e 5 para voltar. Quando eu peguei os R$10, o Senhor falou bem assim, pega R$30. Por que
alguém. Não questionei. Peguei os 30 reais, dei tchau pra minha sogra e tô chamando o Uber. O Uber branco, placa tal. Beleza, parou na frente da minha porta. Aí eu falei assim, eu sempre tenho o costume de olhar a placa e a cor do carro e confirmar no celular. Dessa vez eu não fiz isso. Eu só olhei a placa do carro, o cara tava com a máscara e falou, Jonete! Eu falei, é eu. Entrei no carro. E fui. E toda hora nós indo. Eu fui como daqui pra Vitória da Conquista. E eu tô indo. E eu tô mexendo no celular. E o motorista falou assim, tô aqui na frente te esperando. Eu já tô indo do Uber. Aí, toda hora eu mudava a rota. E o cara achando estranho, porque eu já tava dentro do Uber e ele seguindo a rota que tava ali. Aí ele, quando chegou a Vitória da Conquista, ele me olha pra trás e fala assim, você é Janaína? Eu falei, não, moço, eu sou Janara. Nossa, eu peguei a passageira errada. Não, moço, não brinca com isso, não. Eu falei, é por isso que o motorista estava mandando mensagem pra mim, mandando eu retornar. Ele falou assim, moça, eu vou ter que deixar você aqui. Era no meio do nada. Sabe aquela irmã que a missionária que veio aqui contar o testemunho dela, que ela foi pra Minas? Eu fui próximo daquela favela que ela falou, fui próximo daquela favela. Daí ela falou ali, eu falei, nossa, que coincidência. Aí, meus irmãos, para não tomar muito tempo, ele falou, vou deixar você aqui, no meio do nada. Nada. Eu falei, meu Deus, agora como eu vou voltar para casa? E comecei a andar. Andar. Aí o Senhor falou assim, vira à direita. Aí eu virei à direita. Vira à esquerda. Aí eu virei à esquerda. Segue reto. E eu, meus irmãos do céu, pareceu uma casa. Falei assim, vou pedir ajuda, né? Saiu uma moça. Ela falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Eu falei, moça, eu sou lá de Contagem, eu peguei o Uber errado, vim parar aqui, e eu não sei, não tem ônibus aqui. Ela falou assim, ixi, ônibus só daqui 2 horas. Eu falei, nossa, moça, eu preciso voltar. Aí, eu falei assim, tá tudo bem com você? Ela falou assim, não. Eu falei assim, desculpa, eu sou missionária, eu posso orar pela sua vida? Aí ela se ajoelhou, caiu no chão e começou a chorar. E eu, não, moça, se levanta, e ela chorando. Aí eu falei, o que foi? Ela falou assim, nessa madrugada eu ia me matar. E eu ouvi uma voz falando assim, clama por um filho meu que eu vou enviar para você. E ela falou assim, se o Senhor na minha vida, me envia uma pessoa do Senhor. E ela chorava. Ela falava assim, irmã, Deus tirou de Contagem para te trazer aqui. Eu falei, Deus faz a forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Depois que eu orei por ela, entrei na casa dela, ungi a casa dela, fiz o que tinha que fazer, pegar o Uber. O Uber estava dando 80 reais quando eu cheguei lá. Eu falei, meu Deus, eu só tenho 20 reais, porque o cara ainda cobrou o dinheiro. Se eu pegar no ônibus errado, o cara ainda cobrou o dinheiro. E eu, Senhor, abaixa esse Uber, Pai, abaixa esse Uber. Aí passou tudo, aí a irmã falou assim, vamos pedir Uber de novo? Gente, quando eu pedi Uber, quanto que o Uber estava dando? 20 reais. O Uber parou na minha porta, me levou para casa, certo, correto, e me levou para casa. O Senhor permitiu eu todo esse reboliço por causa de uma vida. Então assim o Senhor estava fazendo com Pedro. E estava provando para ele que o Senhor não faz exceção de pessoas. Por quê? Eu vou falar isso. Porque quando Pedro chegou até a casa de Cornélio, Pedro ficou espantado com o que ele viu. Como é que o Senhor me trouxe numa casa assim? Como é que o Senhor me trouxe numa casa que ninguém serve a ele? Só Cornélio. As comidas servidas, ela fez a comida que Pedro não comia. E aí é quando o Senhor, ele fala assim, você tem que testemunhar o seu próprio testemunho, para que os outros vejam o que Deus fez na sua vida.
Não conte o testemunho dos outros, porque não vai edificar a vida do outro, mas conte o teu, para edificar a vida de alguém. Quando Cornélio começou a contar, quando ele começou a contar as maravilhas que Deus fazia na vida dele, ele começou a entender o que Deus queria que ele fizesse ali. E ali Pedro fez tudo conforme o Senhor colocou no coração dele. Aquela família foi toda restaurada, aceitou Jesus, renunciou. Oh, aleluia, Deus! Porque quando o Senhor fala vai, Ele não vai para deixar você envergonhado, Ele não vai para Ele ser envergonhado, Ele vai para a glória e honra do nome dEle, para que você e a outra pessoa saibam que Ele é Deus. Então toda aquela família foi salva. Aleluia. Toda aquela família foi restaurada. O Senhor falou para ele: eu fiz jejum de 4 dias. Eu fiz jejum para que Deus fosse fazer isso na vida da minha família. Às vezes você jejua só por você, mas você esquece do teu marido, você esquece dos teus filhos, você esquece de jejuar pelo teu serviço, você esquece de jejuar pela tua igreja, você esquece de jejuar pelos que realmente necessitam. E algo interessante aqui que eu vou encerrar é quando Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio, ele tem um costume que quando chega alguém maior, lá quando ele está exercendo o chamado dele, porque ele era centurião, ele já cumprimentar, abaixar, beijar os pés, é o costume dele. Então quando Pedro chegou, ele fez isso. Aí sabe o que Pedro fala? Eu sou homem igual você. Aí sabe o que o Senhor me traz? Muitos são assim. Quando chega na porta da igreja, quer tapetinho vermelho, quer cadeirinha confortável, quer água gostosinha, água geladinha. Mas dele é Aleluia, homem como gente. eu, ele é homem como você, Glória a ele é Deus. homem como eu, como você. O Senhor está falando, não reverencia o homem. Quem dá as coisas pro homem sou eu. Mas aquela pessoa que é humilde. Aleluia! E Cornélio era humilde, então ele falava, levanta, levanta. Eu sou homem como você. Você peca, eu também peco. Somente o Senhor é santo. E Cornélio aprendeu depois daquele dia que nós só devemos adorar, exaltar e se humilhar diante do Senhor. Então quando o Senhor manda você na casa de alguém, não é somente só para dizer que Deus é bom, Deus é justo para se converter, não. É para mostrar o quanto Deus tem que ser reverenciado. O quanto Deus tem que ser guardado. Hoje em dia as pessoas não têm mais isso. Ou é na casa do Senhor, ou é na casa do irmão. Você chega, tá aquela bagunça, não tem mais reverência. Não tem. As pessoas pedem a reverência diante do Senhor. É assim mesmo que tivesse de falar ou dizer. Ah, mas Deus quer o meu coração, Deus quer a minha alma. Tá? Mas enquanto você estiver na terra, Deus quer o teu corpo também. Deus quer as tuas vestes também. Deus quer os teus calçados também. Então as pessoas acham que a igreja virou o mundo, saiu do mundo, mas o mundo continua nelas. Ai, no mundo eu usava assim, mas eu me converti, mas ainda não larguei esse costume. Então você não se converteu, minha irmã. Então você não se converteu. Porque quando você se converte, Deus se incomoda. Deus fala, não quero mais você assim. Não quero você mais desse jeito. Deus, Ele incomoda. E para me encerrar, o Senhor colocou algo sobre a minha mente quando eu estava escrevendo. Quero que os irmãos peguem isso. Saul e Davi, eles foram ungidos? Eles foram ungidos? Tá. Mas qual é a diferença entre Saul e Davi? Eles foram ungidos a rei. Mas qual é a diferença entre eles fora isso? Porque Davi foi ungido por Deus. Não, mas Saul também. Quem ungiu Saul foi Samuel. A pergunta novamente? Saul e Davi, os dois são ungidos a rei. Saul
certo? Saul e Davi foi ungido por... E quem ungiu os dois na terra? Mas qual é a diferença entre os dois? Davi não escolheu, Saul não escolheu. Davi é conhecido como segundo coração de Deus, né? Saul foi ungido para ser rei de Israel. O Senhor escolheu ele por ter colocado sobre o jeito de Saul. Vamos colocar assim. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Porém, Saul, por que Saul saiu? Porque Saul não estava mais obedecendo a forma de Deus. O que Deus estava colocando sobre Saul, certo? Então Saul não estava mais obedecendo a Deus, correto? Saul, ele tinha filhos homens. Saul tinha filho homem. Davi teve filho homens. Só que Saul, por ele não ter obedecido a palavra do Senhor, o Senhor tirou ele e a descendência dele. Por quê? Porque quando os filhos de Saul morrem, o que acontece com Saul? Ele se mata. Davi não. Davi continua a descendência dele pelo quem? Quem é o próximo rei de Israel fora Davi? Era para ser outro, né? Mas Salomão, ele pede... Davi era pai de Salomão. Vou resumir o que eu quero falar para os irmãos. Quando você desobedece a palavra do Senhor, o que o Senhor tem para a tua vida, a tua descendência vai junto contigo. Quando você obedece a palavra do Senhor e você faz conforme a vontade de Deus, como o Senhor falou. Quando Davi pecou, Davi se ajoelhou e falou: Senhor, tira tudo de mim, menos a tua presença. Saul falou o contrário: Senhor, tira tudo, menos o meu trono. Meu trono